Tudo bom? Está gravando? Tudo bem? Boa tarde, Mariângela. Qual que é a sua função lá no colégio? Isso. Sim, eu sou diretora pedagógica. Tá. O senhor tem conhecimento dos fatos? Desses fatos aqui, ou ainda que em parte? Sim. Do que teria acontecido? Ou chegou a presenciar alguma coisa? Sim. Tá. Pois não. O que aconteceu daí? O que eu consegui presenciar, Sim. que eu fui... Numa tarde, o senhor Timóteo chegou no colégio com uma carta apresentando para a mantenedora do colégio, né? O desagrado deles, que eles não estavam satisfeitos com tudo que tinha acontecido. E eu fui ler a carta, só que ele estava com o celular e a esposa dele em um outro país, falando com ele ao mesmo tempo comigo. E eu não conseguia nem ler, porque ela realmente me insultou. Ela foi muito forte com as palavras, me ofendendo. Não vou falar aqui por conta da situação, né? Ela me falou. Pode falar. Não, doutora, é muito pesado. Mas eu faço questão. Inclusive é importante para deixar registrado. A fala não é sua, né? Tá. Se a senhora pudesse repetir qual foi a fala que ela disse, é importante. Sim, porque está até no vídeo isso, né? Mas o que? Ela agrediu? Ela falou... Verbalmente, a senhora... Sim. Mas à distância? Sim, à distância. Tá, mas aí só entender o contexto. Sim. Ele estava junto ali, na hora? Ou seja, esse fato em que ela teria te agredido... Verbalmente, sim. Não foi no momento que ela estava isolada, conversando diretamente com a senhora. Ele estava presente nesse momento? Estava. Ou não? Ele estava com o celular nas mãos, né? Então, e ela falava... O vídeo. E o que ela disse importante saber? Que eu teria que enfiar o papel naquele lugar. Tá, e ela disse isso. Tá. Desculpa. E ele ali junto. Tá. Eu me senti muito ofendida. Tá. Uma diretora de escola, sim, sendo... Mas eu queria, se a senhora puder me dizer, o que aconteceu antes? Eu não sei se 1, 2 dias, né? Sim, ou naquela semana, para que ele fosse lá de novo. Isso. O que aconteceu foi assim. Antes de falar desse dia, se a senhora sabe, colocando numa ordem, numa linha cronológica, linear, entender um pouquinho o que levou... Ela não aceitava, doutor, porque essa parte financeira não me compete. Tá. Porém, ela não aceitava algo que estavam cobrando dela. Seria uma mensalidade ou uma matrícula. Enfim, estava... Referente ao filho, desculpa interromper, mas só para deixar na gravação, referente ao filho do casal que estudava na escola. Porque a matrícula é feita de um ano para o outro, tá? As mensalidades. Então, eles não estavam aceitando a matrícula, tá? O valor dessa rematrícula. Enfim. E quando eles foram... como é um período de matrículas onde nós temos uma demanda grande de pessoas para virem para fazer essa rematrícula no balcão da secretaria, nós vamos atendendo por ordem de chegada, tá? E eles esperaram. Nós colocamos um horário. A funcionária tem o seu horário de trabalho também. Já tinha sido avisado isso, né? E eles justificaram que não foram atendidos, que foram maltratados. Me perdoe, eu não me recordo de nenhum momento terem sido maltratados. Então, esses fatos, então, ocorreram nesse período aí de rematrícula. Exatamente. Tá. Normalmente, que mês que é a rematrícula? Porque cada escola faz de um jeito, agosto, setembro, outubro. Né? É para garantir a vaga para o ano seguinte. Próximo ano, exatamente. Tá. Às vezes é feito um pagamento de algum valor antecipado ali de título de matrícula, rematrícula, nem isso, é feito só o primeiro pagamento e a partir de janeiro começam os demais pagamentos, que eu saiba mais ou menos isso que acontece. Tá.
Pois não, então daí dessa parte financeira e de eventuais detalhamentos, né, de valores, isso a senhora não tem conhecimento. Se a escola estava cobrando um pouco a mais, um pouco a menos, isso a senhora não sabe. Sempre é cobrado aquilo que é feito um reajuste anual. Sim. Somente isso. Sim. Mas de algum detalhe, a senhora... Não mais que isso. Tá. Mas então, foi nesse período de rematrícula, havia uma discordância, era mais no caso da mãe, da esposa do Timothy? Exatamente. Que lidava diretamente com essas questões junto à escola? Exatamente, tá. Isso. Então, e até, como ela ofendia demais, toda vez ela, em vídeo, ela ofendia, ela falava palavras de baixo calão, então eu senti muito ofendida e cheguei até ao ponto de chamar a guarda policial para me ajudar ali dentro. Entendi. Mas nesse dia, então voltando, foi lá no período de rematrícula, havia alguma discordância, né, pelo que eu entendi, a esposa, né, do Sr. Timothy, que é a mãe do então aluno, que lidava mais com essas questões junto à escola. Isso. Mas ele alega que ele foi uma vez e depois foi mais uma vez e que ficou esperando por muito tempo, que não teria sido adequadamente tratado por funcionários, eu não estou citando o nome, mas por funcionários da escola, e que se sentiu constrangido, que num determinado dia né, alguém da escola chamou a polícia, que a polícia esteve de fato no local, que eram dela, então, né? A respeito disso, o que a senhora então pode me dizer? Primeiro, alguém que a senhora tenha presenciado, ou mesmo a senhora, distratou diretamente o Timothy, ele que alega que ele que se sentiu ofendido. Se alguém o ofendeu ou xingou de alguma coisa? Pelo contrário, não. Essa foi da parte dela para com a minha pessoa, da parte dela com a funcionária da portaria também. Sim. Então, em nenhum momento ele foi feita alguma coisa que uma das questões é que ele também, segundo ele narra, que teria esperado, né, por muito tempo para ser atendido, né, teria ficado horas ali na escola para atendimento. Nós fizemos uma ordem de chegada, né? E quando chegou a vez dele, ela não queria que fosse cobrado aquilo que era pelo contrato, né? Então eles ficaram o tempo todo ali. Fiquei até com dó da criança, porque o tempo todo a criança ali com ele, mas ninguém deixou de atender. Mas sabe dizer quanto tempo ele ficou lá? Não posso prever. Ou seja, em um dia ou no outro? Não consigo. Não. Tá. Quem faz essa parte é a secretaria do colégio, né? Tá. O Christian e o Vladimir, que trabalham lá no colégio? Eles são pais de alunos que estavam nesse mesmo dia, acredito. Não comigo, né? Porque esse episódio comigo foi dentro da secretaria. Tá, pelo que eu entendi, alguns dias depois de uma primeira vez que ele foi lá para verificar a questão da rematrícula. Exatamente. Tá. Então, pode dizer, no dia com a senhora, o que aconteceu? Voltando, então, a esse dia. Sim. Que a senhora foi chamada, daí por qual motivo? Diretora pedagógica, certo? Exatamente. Mas daí por que chamaram a senhora? Por conta dessa carta que eles queriam me apresentar para a mantenedora, que eles não estavam contentes com o que estava acontecendo, que não estavam de acordo com esse valor que estava sendo cobrado. E eu falei para ela, Marcela, por favor. E ela gritava muito no telefone, me xingava, falava palavras de baixo calão.
E eu pedia para ela para eu me concentrar naquilo que estava escrito, né? Aí que ela falou para mim aqui, né? Tá. Ou seja, ele lá presente, presencialmente, lá, e ela falando... Tá. Por vídeo. E depois, então, a senhora admite que foi a senhora que acabou chamando uma viatura da polícia, é isso? Nós chamei, sim, porque a situação estava assim, eu não estava me sentindo bem diante do que estava acontecendo. Tá. E teve algum desdobramento daí? A polícia foi até o local? Não, eles só vieram, né? Pediram para tentar para ela se acalmar, eles foram muito prontos. Mas eles chegaram também, os policiais chegaram a conversar também com ela? Com ela, sim. Uhum. Tá. Mas houve, por exemplo, o pessoal, os policiais fizeram alguma revista, alguma busca, fizeram alguma abordagem com ele, não. mais agressiva de nele? Forma alguma. Busca pessoal, busca em veículos, busca em alguma Nada, bolsa? foi só conversa. Tá. Alguém relatou algo relacionado a alguma arma, não arma de fogo, mas qualquer tipo de arma? Não. Arma branca, tipo faca? Houve algum relato nesse sentido da escola para os policiais? Não. Tá. Na época nós estávamos com medo, né, das situações que estavam acontecendo nas escolas, e foi exatamente a época quando as pessoas entravam, estavam fazendo aquela abordagem de atentado. E nós ali com muito medo de qualquer situação que pudesse infringir a segurança das nossas crianças, só isso. Então, os policiais sempre foram muito prontos ali, nas imediações. Pode me dizer daí, Juliana, quem que é? É a minha coordenadora. Tá. Ela também teve contato com o casal, especialmente com a Marcela? Ela foi intermediária, pedia calma para a Marcela, que a situação estava sendo levada, né, para os gestores, para ver como que ia ficar. Tinha um contrato em cima disso, mas não tinha argumentos suficientes para ela, né, para a esposa do Sr. Timothy. Tá. Então, e o Sr. Timothy, falando alguma coisa ali também? Pelo que eu estou entendendo, pela fala da senhora, quem teria, entre aspas, escalado toda essa ocorrência teria sido a dona Marcela. Sempre a esposa. Mas e o Sr. Timothy, ele ofendeu a senhora? Não. Ele não. De forma alguma. Né? Se apresentava relativamente calmo, Sim. não? Sim. Mas então seria a esposa, a Marcela, que determinava. Que ele estava ali com o celular, Isso. pelo que eu entendi. O que ela falava, ele também. Tá. No final, o filho deles saiu mesmo da escola? Saiu, sim. Tá. Eu sei que a senhora não sabe, é que a senhora hoje representa aqui a escola. Sim. E além disso, né? Ou seja, eu já ouvi. Sei que a senhora não é da parte financeira, mas sabe se a escola se prontificou a devolver algum valor? Devolvemos todo o material dele, que eles foram buscar, tudo foi devolvido, aquilo que estava dentro ali das coisas da criança, foi devolvido. Tá. E algum valor em dinheiro, ou se foi oferecido algum valor em dinheiro, a senhora presenciou algo nesse sentido? Não. Tá. E tirando essa situação, né, pelo menos parece que foram 2 dias aí, e esse dia, anteriormente, algum outro problema? Teve algum outro problema com alguém do casal ou com a Marcela? Tá, e o filho frequentava regularmente a escola? O pai sempre levava a criança. Tá. Qual era o horário? Só para entender também do filho que ele ia para a escola. Ele frequentava a partir da tarde. Normalmente, qual é o horário de entrada e saída? 1h até as 18. Tá. Minto.
das 13 às 17h30. Nesse período de rematrícula, então, estavam em cursos, aulas regulares. Não era numa época de feriado, de semana saco cheio, né, que o pessoal fala, algo assim. Então, a escola estava funcionando normalmente. Houve algum registro de ocorrência por parte da senhora? Algum boletim de ocorrência? Somente nesse dia, né? Sabe quem foi a senhora que registrou? Pediu para registrar? Eu mesma pedi para a secretária me ajudar, porque eu estava muito nervosa. Daí você fez um registro o quê? Pela internet? Ou lá com os policiais? Foi com os policiais, foi com eles. E daí a senhora narrou isso que a senhora disse para mim? Isso, exatamente. Então, voltando aqui, eu perguntei das testemunhas. Eles são pais. Mais alguém ali presenciou o que aconteceu? A senhora disse que o Claudemir e o Christian presenciaram parte disso? Sim, eles presenciaram a situação dela falando muito alto e ofendendo, não a mim, mas a funcionária. Tá. Conhece quem é a Patrícia? Daiane, Claudino? Não sei. Você estava lá no dia, não era lá da escola? Tá bom. Tem alguma pergunta daí? Faz para mim e eu, no caso, faço para ela. Perguntas. Não falar sobre o ocorrido. Tem alguma dúvida para eu perguntar? How is the Mayor allowed to be about the speaker? She's a functionary of the school. She's part of the staff, so it's not fair to somebody from the school that to give a witness statement. No, it means if you want to have any questions, you can only ask questions. Mas eu não entendi. Qual que é a dúvida dele? Desculpa. Que como ela é funcionária da escola, não seria justo ela dar depoimento representando a escola. Ah, não. I didn't know she's going to give witness, so I didn't prepare a question for her. Eu entendi. Por isso que seria recomendado o senhor ter advogado. Ela está sendo ouvida da mesma forma que o senhor foi ouvido. Ela está como representante da escola. Tem que ouvir as duas partes, sim. A lei determina isso. Ela não está sendo ouvida como testemunha. She's not a witness. She is. I heard you. Okay? Of course, a escola, like the school, they have the right to put someone here to stand and to say to the judge what happened. So, and this is the due process of law. We are following exactly the due process of law, and the due process of law says that we have to hear, if I want, if they want, but, someone from the school. Então, isso está, se precisar, está dentro do procedimento legal, ou seja, de ouvir o representante da escola. Então, daí eu pergunto, tem alguma pergunta para ela? Se tiver alguma pergunta, eu faço. O ideal era que estivesse com um advogado, mas excepcionalmente eu posso fazer a pergunta para ela. Não? Tá bom. Então, obrigado. O doutor também não faz perguntas. Pode sentar. Patrícia,